Que a paz do Senhor seja conosco, amém? Seu primeiro dia da campanha, primeiro dia é porção dobrada, né? É de manhã e à noite. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo. Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós estivemos ali com os homens já, uma bênção. Um café da manhã com os homens. E Deus tem abençoado, amém? Oh, glória. Todos encontraram? Êxodo 33, versículo 12. Diz assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Versículo 15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Amém? Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Feche seus olhos aí no seu lugar. Deus vivo, estamos diante da tua palavra. Nós aqui presentes na tua igreja, pessoas estão agora em casa, Senhor, através do Facebook, e nós nos rendemos a ti mais uma vez, porque precisamos ouvir a tua palavra. Então fala com cada um de nós, Senhor, que nesta manhã o nosso coração seja como uma terra fértil, e a tua palavra seja como uma semente produtiva, que quando cair em nossos corações, venha produzir frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, que o teu poder se aperfeiçoe em nós, Senhor. Deus, nós estamos iniciando nesta manhã, em nome de Jesus, a campanha em busca de um milagre, e eu não tenho dúvida que o Deus de milagre está no controle desta campanha. Eu não tenho dúvida que o Deus de milagre é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. O Deus que fez milagre no passado é o mesmo Deus que há de fazer milagre no presente. Então nós apresentamos nossas causas diante de ti, enquanto houver a ministração desta palavra, que o Senhor libere, Senhor amado, do teu trono da graça, milagres, Senhor amado, sobre cada um que precisa de um milagre nesta manhã, que esses milagres comecem a acontecer, em nome de Jesus. Todo bombardeio, todo levante, tudo que queria impedir a ministração da palavra, tudo que queria roubar aquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã, nós damos ordem agora que bata em retirada, em nome de Jesus Cristo. Reine neste lugar tão somente a presença do Senhor, que o teu Espírito seja soprado nos quatro cantos aqui, ó Deus, inundando a casa, que cada um de nós que adentramos e aqueles que estão a caminho, aqueles que estão em casa, desde já comece a ser tocado pelo teu Espírito, seja cheio da tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto que fala de um diálogo entre Moisés e Deus. Esse diálogo ele começa um pouco antes, quando Deus se irrita com as atitudes do povo de Israel, e ele diz assim: eu não vou no meio desse povo, porque eu vou acabar consumindo este povo, mas eu enviarei o meu anjo. Então Moisés agora ele se levanta para conversar com Deus,
e começa a questionar a Deus sobre a questão de Deus não ir no meio do povo. E Deus começa a falar com ele, dizendo que achou graça, que ele achou graça diante de Deus. E Moisés questiona: se eu achei graça diante do teu trono, se eu achei graça diante de ti, se eu achei graça diante da tua presença, então me faça conhecer os teus caminhos, então me faça conhecer as tuas vontades, então me faça saber o que eu devo fazer. Aí Deus diz para ele assim: fica tranquilo, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Moisés olha para Deus e diz assim: tudo bem, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Moisés, ele estava vindo de um processo poderoso. Ele estava no deserto, e ali no deserto ele convivia com o seu sogro Jetro, tinha sua esposa, tinha 2 filhos. De repente ele sai para apacentar, e ele observa que tem uma sarça, e aquela sarça ela está ardendo em fogo. É comum a sarça arder em fogo no deserto, porém elas se acendem e se consomem por causa do excesso de calor. Mas aquela tinha algo especial, ela ardia em fogo, mas ela não se consumia, ela continuava acesa. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele vê aquela visão e começa a se aproximar, e quando ele começa a se aproximar, sai uma voz de dentro daquele fogo e diz assim: olha Moisés, não te achegue para cá, tire a sandália dos teus pés, pois a terra que tu pisa é uma terra santa. Eis que eu tenho algo para você, você descerá ao Egito, porque eu vou livrar o meu povo, e você vai ser o canal que eu vou usar para tirar o meu povo de lá. Moisés olha para aquela sarça, aquele fogo queimando ali, e ele responde: como é que eu irei? O que eu direi para eles? O que eu vou falar? Quem foi que me enviou? A Bíblia vai dizer que Deus fala para Moisés: vai lá e diga para eles que o eu sou te enviou. Moisés vai. Quando Moisés chega lá, ele leva o seu cajado. A primeira coisa que ele faz é lançar o cajado na frente de Faraó. Diz a Bíblia que o cajado dele se torna numa serpente. Os magos fazem o mesmo milagre, mas aquela serpente que era o cajado de Moisés consome as 2 serpentes que os magos fizeram. A Bíblia vai relatar que Deus manda 10 pragas sobre o Egito. Toda vez que Moisés descia diante de Faraó, descia uma praga da parte de Deus. Moisés começou a aprender, Moisés começou a se acostumar a ver milagres, Moisés começou a se acostumar a ver prodígios, Moisés começou a entender quem era o Deus que tinha chamado ele. Eu quero chamar a tua atenção nesta manhã, vocês que estão aqui na igreja, você que está conosco pela internet. É tempo da igreja voltar a se acostumar com Deus que faz milagre. É tempo da igreja voltar a se acostumar com Deus que opera sinais e maravilhas. É tempo da igreja voltar a se acostumar com o operar de Deus, porque quando Deus começa a operar, ninguém atrapalha, ninguém impede, ninguém bloqueia. E Moisés começou a se acostumar com isso. Agora Moisés, ele derrama todas as pragas ali. Deus manda a última. O anjo da morte passa e mata todos os primogênitos do Egito. Deus libera o povo do Egito. Aí tem mais um obstáculo: o Mar Vermelho. A palavra do Senhor diz que Deus, através de Moisés e do povo, abre o Mar Vermelho. Moisés agora ele está ligadão no Deus que abre mar, no Deus que manda praga, no Deus que quando a presença dele está ali, alguma coisa muda, num Deus que quando a presença está ali, alguma coisa acontece. Escuta algo nesta manhã: Deus tem milagre para você, Deus tem milagre para tua casa, Deus tem milagre para tua família, mas nós precisamos entender que é quando Ele está presente que o milagre acontece.
Moisés entendeu isso. Agora Moisés chega no deserto, está lá do outro lado, o povo se rebela. Deus já tinha falado com Moisés no monte, revelou os 10 mandamentos. Deus deu revelação de como foi criado todas as coisas. Deus deu revelação de como foi feito o homem. Deus deu revelação do que aconteceu com Noé. Deus revela tudo para Moisés no monte. Moisés está tete a tete com Deus. Moisés tinha uma experiência com a presença dele. Moisés estava ligadão com Deus, parecia que os dois eram um só. Moisés e Deus andavam junto para cima e para baixo, mas de repente o povo se rebela, de repente o povo peca, e Deus fala para Moisés: a minha presença não vai com vocês, Moisés. Moisés começa a lembrar tudo que Deus tinha feito. Moisés começa a lembrar tudo que Deus tinha operado. Moisés começa a lembrar a criação. Deus criou o homem, a presença dele estava lá. O Espírito se movia sobre a face das águas. Deus criou todas as coisas porque a presença dele estava lá. Deus, ele mandou o dilúvio e salvou Noé porque a presença dele estava lá. Deus se revelou a Abraão através da sua presença. Deus se revelou a Isaac através da sua presença. Deus se revelou lá com Faraó, derramou aquelas pragas através da sua presença. Deus abriu o mar vermelho através da tua presença. Senhor, se a tua presença não for conosco, eu não vou sair daqui. A presença de Deus é sinal de milagre. A presença de Deus é sinal de maravilhas. A presença de Deus é sinal de que algo vai acontecer. Se você ler um pouquinho antes, capítulo 25 de Êxodo, você vai ler sobre as descrições do que Deus queria para o tabernáculo. Uma das coisas que Deus queria que tivesse no tabernáculo era uma arca, a arca da aliança. Essa arca da aliança, ela era feita por um caixote de madeira de acácia. Esse caixote, ele era revestido de ouro por dentro e por fora. A Bíblia vai dizer que foi feita uma tampa para colocar sobre esta arca. Essa tampa chama-se propiciatório. O que significa isso? Já falei algumas vezes aqui, o propiciatório significa uma propiciação. Propiciação significava uma espécie de cobertura espiritual. O povo no Velho Testamento, o povo não era perdoado dos pecados. No Velho Testamento, o povo tinha uma cobertura sobre os pecados, para quando Deus olhasse lá de cima, não enxergasse o pecado do homem, mas enxergasse apenas aquela cobertura. Que cobertura era essa? O sumo sacerdote, ele era feito o holocausto dos animais, o sangue escorria, era pego aquele sangue, o sumo sacerdote adentrava no santuário com o incensário, deixava o incensário lá dentro esfumaçar o santuário. Daqui a pouco entrava lá dentro o sumo sacerdote, aonde estava a arca da aliança com a tampa, que era o propiciatório. Sobre essa tampa tinha 2 anjos, um de frente para o outro, com 2 mãos cobriam o rosto, com 2 os pés e com as outras abertas, estendidas. Ali estava aquela arca. O sumo sacerdote pegava o sangue que era derramado do holocausto com o seu polegar direito, espargia 7 vezes sobre aquela tampa, em sinal de que aquela pessoa que ofereceu aquele holocausto estava querendo uma reconciliação com Deus. A partir de então, Deus recebia através desse sacrifício, o sacrifício dessa pessoa, e acabava que era feita uma cobertura. Toda vez que Deus olhava para o ser humano, toda vez que Deus olhava para o povo de Israel, Deus via aquela marca daquele sangue, daquele cordeiro, daquele animal que foi derramado ali para fazer aquele sacrifício. Então aquela pessoa podia andar tranquilamente, porque ela estava sendo guardada por Deus. Deus não estava olhando para o pecado dela, e sim para o sangue que estava sobre ela. Nos dias de hoje é diferente. Jesus, ele é o cordeiro pascal, ele derramou seu sangue na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. O sangue de Jesus, ele não apenas fica sobre, mas ele fica dentro de nós. Ele nos perdoa de todo o pecado, de toda a culpa, de toda a injustiça. Hoje é diferente, mas naquela época não. Então essa arca, ela tinha um peso muito grande. Então Moisés agora começa a receber as orientações de Deus no capítulo 25 de Êxodo, para que seja feita, para que seja construída
construída essa arca. Essa arca, Deus diz que seria um símbolo maior da presença de Deus em Israel. Dentro dessa arca iriam apenas 3 coisas: as tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos. Dentro dessa arca iria tão somente a vara de Arão, aquela que fez os milagres acontecer no Egito. Dentro dessa arca ia também a semente do maná, que foram pegos, que o povo de Israel viveu no deserto, comeu daquele pão. Ia também a semente do maná. Apenas essas 3 coisas ia dentro da arca. A arca era símbolo da presença de Deus em Israel. Aonde estava a arca, estava a presença. Aonde estava a arca, a presença de Deus estava. Porém, esse projeto parece que estava caindo por terra. Esse projeto quase ficou anulado, porque Deus fala que não vai mais no meio do povo. Agora Moisés se incomoda com isso. Ele sabia que a presença de Deus gerava milagre. Entenda algo nesta manhã: nós estamos iniciando a campanha em busca de um milagre, e sem a presença não tem milagre. Sem a presença não manifesta maravilhas. Sem a presença não tem como viver o que Deus tem para nós. E eu convido você desde já a dar lugar ao Espírito Santo, a atrair a presença dele nesta manhã, porque aonde tem um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza, ele enche, e ele enche com a presença dele. Moisés começa agora a trucar Deus: não posso ir sem a tua presença. Irmãos, nos dias de hoje tem muita gente querendo fazer as coisas sem a presença. Nos dias de hoje tem muita gente achando que pode fazer tudo sem a presença. Nos dias de hoje tem gente que porque fez uma faculdade não precisa mais da presença. Tem gente que hoje porque tem um carro bom, porque tem uma casa boa, não precisa mais da presença. Tem pessoas que hoje, agora principalmente pessoas que já receberam a 2ª dose da vacina, não precisa mais da presença. Escute uma coisa: sem a presença nós não somos nada. Deus dá uma palavra, fica tranquilo, para você ficar descansado, Moisés. A minha presença vai. Então Moisés agora fica tranquilo. Moisés agora começa a caminhar. Você vai perceber que do capítulo 33, 34, 35, só lá no capítulo 37, 4 capítulos depois, Moisés separa Bezalel e Aholiabe para construir a arca. Agora eles constroem a arca da aliança no capítulo 37, e agora começa um mover sobrenatural na vida de Israel. A arca agora ela está construída. Aonde essa arca vai, milagres começam a acontecer. A Bíblia vai dizer que chega num dado momento da história, lá em Números, no capítulo 17, que começam a colocar em dúvida, questionar o chamado de Moisés, de Miriam e de Arão, principalmente o chamado de Arão. Por que Arão agora é o sumo sacerdote? É porque ele é teu irmão, né, Moisés? É porque é tudo da família. Você está de conchavo aí porque é tua irmã, porque é teu irmão. Se não fosse, ele não estava nesse cargo de sumo sacerdote. Ei, Moisés, tem coisa errada aí. Então Deus pega Moisés e diga: manda separar a vara que representa um cajado, para representar cada uma das 12 tribos de Israel. E no nome da vara de Levi, vocês vão escrever o nome de Arão. Arão será representado pela vara da tribo de Levi. Coloca essas varas da noite dentro da arca, e amanhã cedo a vara que florescer, essa é a vara daquele a quem eu tenho escolhido para ser o meu sumo sacerdote. A arca começa a resolver problema. Quer resposta de Deus, quer confirmação de Deus, entra na presença. Tem gente que quer resposta, mas não entra na presença. Entra no culto quieto, sai do culto calado, passa a semana quieto e sai a semana calado. Ele não ora, ele não jejua, ele não louva, ele não se entrega, ele não abre a boca, ele não lê a Bíblia, mas ele quer o milagre. Sem a presença não tem resposta. Agora,
passa a noite inteira, a agonia no coração de Arão, a agonia no coração de Moisés, a agonia no coração dos representantes de cada tribo, porque amanhã ia ser resolvido, ia ser selecionado quem realmente tinha um chamado de Deus. Mas na presença de Deus, tudo que é de Deus acontece, tudo que é de Deus se confirma. Que a confirmação do teu chamado é na presença dele, que a confirmação da tua vitória é na presença dele, que a confirmação de que você vai vencer é na presença dele. Amanhece o dia, Moisés chega diante da arca. Quando ele levanta a tampa do propiciatório, ali tinha uma daquelas varas, um daqueles cajados que não está igual aos outros. Pega um cajado igual estava ontem, pega o outro cajado igual estava ontem. O cajado de Rubem está igual, o cajado de Judá está igual, o cajado de Manassés está igual, o cajado de Efraim está igual, o cajado de Gade está igual, o cajado de Aser está igual, o cajado de cada um das tribos está igual. Mas quando pega o cajado que representa a tribo de Levi, que tem gravado o nome de Arão, está lá uma amêndoa na ponta e flores sobre ela. Deus começou a selecionar nesta manhã um tempo de milagre na minha e na tua vida. Podem querer atrapalhar, podem querer impedir, mas quando nós entramos na presença, Deus confirma, Deus confirma, Deus confirma, Deus confirma. Oh glória, alabaxarabacarabadahai. Oh glória, orebatuque mandalamaceia, aleluia, joiandacalamandarahai. A Bíblia vai dizer assim, que Moisés ele morre. Moisés não chega a adentrar a terra prometida, mas Deus chega lá e chama um moço chamado Josué, e ele disse a Josué: Josué, levanta, meu servo Moisés é morto, mas tu vai colocar meu povo na terra que eu tenho prometido. Mas como eu, é você mesmo. Esforça-te, tem bom ânimo, leia a minha palavra, medita na minha palavra de noite, vai acontecer. Aí ele pega, levanta o povo. A Bíblia vai dizer assim, que ele separa os sacerdotes, a tribo de Levi, e eles começam, quando eles vão marchando para Canaã, a primeira e o maior obstáculo era Jericó. Jericó estava lá, mas antes de Jericó havia um rio no meio do caminho. O rio Jordão estava ali, não tinha uma ponte para passar, não tinha um túnel para passar, não tinha uma balsa, não tinha nada que pudesse ajudar eles a ultrapassar aquele rio para o outro lado. Então Deus dá uma direção, pede para que o sumo sacerdote com os sacerdotes peguem a arca, comecem a marchar, comecem a dar os seus passos, porque quando a arca vai na frente, quando a presença vai na frente, não tem Jordão que atrapalha, não tem impedimento que venha. Ali o rio começou a entender que quem estava indo era o Rei dos Reis, era o Senhor dos Senhores que estava chegando, o Criador dos céus e da terra. O rio Jordão, eu fico já imaginando, eita, esse aí é aquele que nos separou das águas salgadas, eita, esse aí é aquele que naquele dia nos colocou no nosso lugar. Ele vai passar para tudo, deixa o Rei da Glória passar, deixa o Rei da Glória passar. O rio começa a parar. Eu já fiquei tentando imaginar a parede daquele rio subindo, o rio subindo, mas aqui a terra ficando seca. O sumo sacerdote com os sacerdotes atrás vão passando, e a arca da aliança indo na frente. Escute uma coisa, tem pessoas querendo impedir, tem situações querendo atrapalhar, tem coisas que está no teu caminho dizendo não vai dar, não vai conseguir, não tem mais jeito. Mas quando a arca vai na frente, aleluia, ele vai passando, ele está chegando, e quando ele está chegando, as águas reconhecem quem é ele. O teu inimigo está reconhecendo quem é que está entrando na tua peleja. É o Deus do impossível, é o Deus do milagre, o Criador dos céus e da terra. Ele está chegando, ele está chegando. As águas param. A Bíblia vai dizer que eles começam a andar em torno de Jericó, uma volta por dia durante 6 dias, 6 voltas, uma num dia, outra no outro, outra no outro. E quem está na frente? A arca. Aleluia. A presença tem que estar na frente. Pastor, eu quero um grande milagre. Põe a presença na frente. Pastor, eu quero uma grande vitória. Põe a presença
presença na frente. Essa campanha é em busca de um milagre. Virão mais 6 pastores que vão pregar muito mais do que eu prego. Mas eu quero que você entenda: a primeira coisa nesta campanha é buscar a presença. A presença é infalível, a presença não falha. 6 voltas, no 7º dia eles dão mais 7 voltas em torno da muralha. São 13 voltas ao todo. A presença na frente, a arca na frente. Quando o povo grita, diz a palavra do Senhor que as muralhas caem, porque quando a presença está na frente, não tem muralha que resiste. Quando a presença está na frente, não tem nada que impeça. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Samuel, no capítulo 5, aleluia, que a arca de Deus agora ela é tomada. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles pecam. E eles pensam que porque estava diante da arca da aliança, eles podiam conseguir grandes milagres por cair, mesmo estando em pecado. A arca ela é levada para os filisteus. Na batalha, Ofni e Finéias morrem. As notícias começam a chegar. Quando a notícia chega, Eli, o sumo sacerdote, está sentado numa cadeira. A Bíblia vai dizer que a cadeira se quebra, ele cai, quebra o pescoço e morre. A esposa de um dos filhos dele estava grávida. Ela, quando ouve que o esposo morreu, que o seu sogro morreu e que a arca foi levada, ela dá um grito: e acabou! E ela morre. Tem um filho na hora, mas morre no parto. E o que significa aí acabou? A glória de Deus se foi. Ela sentiu a morte do marido, sentiu. Ela sentiu a morte do sogro, ela sentiu. Mas ela não sentiu, ela sentiu muito mais forte a arca ter ido embora. Ei, eu vou te falar uma coisa nesta manhã. Você pode perder qualquer coisa na sua vida, mas não perca a glória, não perca a presença. Tem crente que perde a presença e não se preocupa mais. Tem crente que não consegue mais chorar na presença. Tem crente que não consegue mais sentir a presença e não se incomoda mais. Ah, é normal, é assim mesmo. Escute uma coisa: a Bíblia vai dizer que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Tem muita gente perdendo o amor pela presença. Tem muita gente que não busca mais a presença. As pessoas adentram a uma reunião como esta para buscar um carro novo, para buscar uma casa nova, para buscar um emprego novo, para buscar N coisas dessa terra, mas não entra para buscar a presença. E eu te convido nesta manhã a buscar a presença. É a presença que te põe de pé, é a presença que te renova, é a presença que te restaura, é a presença. Ela percebeu que a presença tinha ido embora, ela dá um brado e morre. É melhor morrer do que ficar sem a presença. A Bíblia vai dizer que na terra dos filisteus, lá no capítulo 5 de 1 Samuel, a arca ela é colocada dentro do templo de um Deus chamado Deus Dagon, Deus com D pequeno, uma entidade, um ídolo daquela terra. Dagon agora está ali. A Bíblia vai dizer que passa a noite, quando vira o dia, o sacerdote de Dagon entra lá para fazer as suas oferendas. E quando ele chega lá, Dagon está prostrado diante da arca do Senhor. A imagem de escultura está prostrada diante da arca de Deus. Daqui a pouco, ele levanta a imagem, coloca lá. No outro dia, ele vai lá de novo no mesmo ritual. A Bíblia vai dizer que os braços de Dagon estão cortados e Dagon está prostrado diante da arca mais uma vez. A Bíblia vai dizer que ele mudaram até o sistema da religião dele por causa desse dia. E daqui a pouco, quando ele sai daquela sala de idolatria, ele chega e começa a vir os rumores: olha, está acontecendo algo, o povo está sendo acometido de tumores, o povo está sendo acometido de alergias, o povo está enfermo, está todo mundo ficando doente, porque aonde a presença está, se não tiver adoração a ela, tem enfermidade chegando. Porque é que a terra tem passado por dias difíceis? Porque faltou adoração. Se falta
dos reis estavam ali, eles não reconheceram. Então Deus fez fazer o nome dele. Começaram a se reunir todas as lideranças daquela terra dos filisteus. Manda embora essa arca, porque é ela que está causando isso. Reconheceram a soberania do Deus vivo. A palavra do Senhor diz assim: diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tem que se prostrar, tem que se render diante dele. A presença, a palavra do Senhor continua dizendo que Davi começa a reinar, e o reinado de Davi lá em 2 Samuel, Davi começa a perceber que tudo estava indo bem. Davi tomou posse da terra de Judá. Davi agora começa a reinar sobre todo Israel, está indo de vento em popa. As mulheres já tinham feito musiquinha para Davi. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Davi está voando, Davi está sob topo, Davi está reverenciado por todo Israel. Mas ele olha para o fundo da alma dele e ele diz: falta algo na minha vida, está faltando algo no meu reinado, está faltando algo na minha casa, está faltando algo na minha família, está faltando algo na minha prosperidade, está faltando a presença dele, aonde ela está. E ele começa a vasculhar tudo para buscar a arca, e ele começa a perceber que ele tem que trazer a arca. Então alguém diz: a arca está em Kiriat Jearim. Agora Davi, ele se levanta com o seu exército, separa alguns moços novos, um carro novo, prepara tudo e vai até Kiriat Jearim para trazer a arca da aliança. A arca é símbolo maior da presença. Eu vou falar algumas vezes isso aqui nesta manhã. Agora ele chega lá, diz a Bíblia que eles pegam um carro novo, pega a arca, coloca em cima daquele carro. Os bois são bois novos, pega agora e começa a andar, começa a querer movimentar uma festa, uma alegria, porque a presença está chegando, a presença está chegando em Jerusalém. Mas de repente uma pedra atrapalha o caminho de Davi. O carro começa a bambear. Uzá estende a mão para colocar e segurar a arca. Diz a Bíblia que veio um raio, algo do céu que fulminou Uzá, abriu uma rotura em Uzá e matou ele ali na hora, na presença de todos. Davi ficou assustado, Davi ficou com medo, Davi ficou talvez pensando: e agora? Será que eu estou em pecado? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu só queria levar a presença para dentro de Jerusalém, mas eu não estou conseguindo. O que está acontecendo? Eu vou dizer o que está acontecendo. Muitas das vezes nós queremos viver a presença, nós queremos estar na presença, mas buscamos a presença da maneira errada. Tem coisas que Deus não aceita na presença, tem coisas que Deus não quer na presença. Então toma cuidado com aquilo que alguém já falou para você que é pecado, com aquilo que alguém já falou para você que não dá certo isso, com aquilo que até você mesmo já pensou: será que o que eu estou fazendo é bom? Cuidado, porque tem muita gente falando: é normal, é desse jeito, Deus me entende, Deus me compreende. E escute uma coisa: Deus não aceita nada fora daquilo que Ele já determinou. Se Ele quer uma igreja sem ruga e sem mácula, tem que ser sem ruga e sem mácula. Se Ele quer uma igreja sem pecado, tem que ser sem pecado. Não adianta vir com jeitinho brasileiro para entrar na presença, tem que buscar a presença da maneira correta, senão o cheiro da morte começa a passar. É tempo da igreja se levantar e buscar a presença da maneira certa. É tempo da igreja se levantar e tomar cuidado com o que posta e com o que lê e com o que assiste na internet, nas redes sociais. É tempo da igreja se levantar e entrar na presença e perguntar: Deus, o Senhor aprova ou não? Se o Senhor não aprova, eu estou fora. Se o Senhor não quer, eu estou fora, porque eu quero a presença. Eu não abro mão da presença. O jeito, a intenção estava boa, eu quero a presença, mas o jeito estava errado. Aleluia. Morreu um homem, Davi não sabe o que fazer. A palavra de Deus diz que Davi vai embora, cabisbaixo, preocupado. Deixou a arca na casa de um homem chamado Obed-edom.
Alguns historiadores dizem que esse homem, naqueles dias, não estavam passando pelos melhores dias de sua vida. Coisas negativas, coisas ruins estavam acontecendo com ele. Uma escassez, problemas de enfermidade. Obed-edom estava enfrentando uma luta terrível em sua casa, mas Obed-edom estava na presença. Repete comigo: tenho que estar na presença. Irmão, eu tenho que estar na presença. Tem um louvor que diz assim: não é o ar que eu respiro, nem o alimento que como, nem a água que bebo, que me faz viver, mas é o sopro divino, é a tua palavra, é a água viva que sacia minha alma. O que me faz viver é a tua presença em mim. É isso. O que me faz viver é a tua presença em mim. O que faz eu viver é a presença. A arca vai para a casa de Obed-edom. Está com problema, não está na prosperidade que Davi estava. Está na luta, não está vencendo como Davi estava. Está com bloqueios, não está conquistando como Davi estava. Mas estava na presença. A Bíblia vai dizer que passa 3 meses. 3 meses. E alguém chega e dá uma cutucadinha e fala: ei, Davi, a arca que você deixou na casa de Obed-edom esses 3 meses mudou a história dele, Davi. Tudo que ele está fazendo está prosperando. Tudo que ele clamava está acontecendo. Milagres estão sendo manifestos na casa de Obed-edom, Davi. Você precisa trazer a arca para Jerusalém. Lá vai Davi consultar os sacerdotes da época, vai consultar os levitas, vai pesquisar tudo o que tem que pesquisar para saber a maneira certa. E a Bíblia vai dizer que quando ele encontra a maneira certa, ele consegue levar a arca. E quando ele chega em Jerusalém com a arca, ele rasga suas vestes, ele lança fora a sua coroa e começa a dançar, dançar na presença, porque a presença pode estar o problema, pode estar a luta, pode estar o que for. Nós dançamos, nós louvamos, nós adoramos, porque a presença, ela é maior do que todas as coisas. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 1, irmãos. Estou caminhando para o final. Lucas capítulo 1. A Bíblia vai dizer que Isabel, ela era uma idosa. E ela estava grávida. Seis meses de gravidez. E Maria, a mãe de Jesus, tinha acabado de engravidar do Espírito Santo. E ela foi visitar a sua prima Isabel. A Bíblia vai dizer que quando Maria está chegando e saúda a sua prima, o ventre de Isabel começa a se mover. Se você tivesse entendido, já tinha dado glória. Quando a presença dele chegou, tinha acabado de fecundar. Era um carocinho de feijão desse tamanho, mas era a presença. Mas era a presença. Talvez ali estivesse nos primeiros dias como um grão de mostarda, entenda. Mas era a presença. Quando a presença dele chega, o ventre da outra começa a se movimentar. A palavra do Senhor diz que lá em João, capítulo de número 5, tinha um tanque. E estava ali um homem há 38 anos jogado, esperando uma oportunidade de alguém jogar ele dentro da água, quando o anjo movimentasse a água, porque o primeiro que entrasse era
era curado, ele estava aguardando alguém jogar, ninguém jogava. Ele estava esperando uma chance, ninguém ajudava. Sempre tinha um que entrava primeiro, mas de repente vem Jesus, começa a marchar na direção deste homem. Lá vem a presença de Jesus chegando. Quando a presença chega, irmão, alguma coisa acontece. Lá vem Jesus, e Jesus chega para ele e fala assim: ei, você quer ser curado? Ah, mestre, não tem quem me lance na água. Quando a água é movimentada, sempre desce alguém antes de mim. Quando eu estou tentando chegar, já chegou outro. Ei, escute uma coisa, eu estou aqui, eu sou a presença do eu sou, eu estou diante de ti. Levanta, toma a tua cama e anda. Quando a presença chega, alguma coisa acontece. A Bíblia vai dizer que Jesus está saindo de uma aldeia e chegando em outra, uma multidão seguindo Jesus. A Bíblia vai dizer que toda vez quando Jesus estava com a multidão, tinha hosana nas alturas, aleluia, o grande rei. As pessoas começavam a adorar, exaltavam, era glória, era aleluia, era um movimento pentecostal em redor de Jesus. Jesus está marchando, entrando numa aldeia. Contrapartida, de lá para cá, da aldeia que Jesus está entrando, vem saindo uma outra multidão com um jovem dentro de um caixão, aliás, em cima de um esquife. Esse jovem, ele está morto, filho de uma mulher viúva, a viúva que morava em Naim. Agora ela está saindo daquela cidade para enterrar a única expectativa de vida, a única coisa que dava um motivo para ela sorrir, que era o filho dela. Agora ela está levando para enterrá-lo. Já tinha enterrado o seu esposo, agora está indo enterrar também o seu filho. Lá vai ela, triste. As carpinteiras estão chorando, todo mundo triste, porque aquela mulher ali está sofrendo. Alguns podiam estar até dizendo: coitada, essa nasceu para sofrer, essa nasceu para andar cabisbaixa mesmo, nasceu para viver perdendo na vida. Já perdeu o esposo, agora está perdendo o seu único filho. Ela já é viúva, já não tem valor na sociedade, e agora ainda perde a única esperança de lucro que ela poderia ter no futuro. A vida dela está acabada, a vida dela está arruinada. Talvez alguém com um pouquinho mais de fé pudesse dizer: a partir de agora, só um milagre na vida desta mulher, a partir de agora, só um milagre na vida desta viúva. Mas de repente, talvez eles não entendessem o que poderia estar para vir acontecer. Jesus está vindo com a turma do glória, Jesus está vindo com a turma da fé, Jesus está vindo com a turma do milagre, e encontra duas multidões: a multidão da tristeza e a multidão da fé e da alegria. Escute algo nessa noite, nessa manhã, quando a presença de Deus ela chega, quando a presença de Jesus ela chega, pode estar o que for, ninguém resiste à presença dele. Jesus, ele encontra aquela mulher, olha a cena, ele toca no esquife, ele chama o menino levanta na hora. Todos começam a olhar. Jesus diz assim: levanta ele e dá o que comer para ele. Escute uma coisa: aonde Jesus está tem milagre, aonde a presença dele chega, a ressurreição de pessoas, a ressurreição de sonhos, a ressurreição de projetos, a ressurreição de ministérios, a ressurreição de casamentos, a ressurreição na área sentimental. Aonde a presença chega tem milagre. Marcos capítulo de número 6. Os discípulos estão agoniados dentro de um barco, quase indo a pique, quase afundando. A Bíblia vai dizer que Jesus ele vem andando sobre as águas. Senhor, como tu vai chegar até a minha situação? Senhor, está tão difícil. Como tu vai fazer para resolver isso, meu irmão, minha irmã? Nem que ele tenha que vir andando sobre águas, ele vai chegando. A presença dele vai chegando e ele está sobre as águas.
Aí tá chegando no barco, alguém olha lá, todo mundo fica assustado, é um fantasma, meu Deus, que já estava ruim, agora piorou. Aí ele fala, fiquem tranquilos que sou eu. Pedro olha e disse, é o Senhor, me faz andar, Senhor, sobre as águas, me faz ir contigo. Jesus diz, então vem. Aí começa a acontecer milagre. Pedro começa a andar sobre as águas, Pedro começa a ir de encontro a Jesus, Pedro começa a ir olhando para Jesus andando, porque a presença faz andar sobre as águas, a presença acalma tempestades, a presença ressuscita, a presença faz o que tiver que fazer para resolver a nossa vida. Pedro andou sobre as águas. Alguém aí deve estar, mas ele afundou. Não interessa, ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas, enquanto estava olhando para a presença, enquanto estava fito na presença. Aleluia. Quer milagre? Quer andar sobre as águas que estão diante de você? Olha para a presença, não tira o foco da presença. Aleluia. A Bíblia vai dizer, no capítulo 5 de Marcos, que um homem chamado Jairo vem atrás de Jesus. Ele se prostra diante de Jesus e começa a clamar a Jesus. E Jesus não fala nada com ele. E ele fala assim, mestre, a minha filha está moribunda, prestes a morrer. E Jesus não fala nada, mas Jesus está ali. E escute uma coisa, tem dias que Jesus não vai falar nada, mas Ele está ali. E se Ele está, fica tranquilo, porque algo vai acontecer. Ele não precisa falar, ele só precisa mover. Ele não precisa falar, ele só precisa fazer. Fica tranquilo, vai acontecer. Aí ele está ali, chega uma mulher, rouba toda a cena, toca nas vestes de Jesus, é curada. Jesus para dar atenção para aquilo e ele está ali agoniado. Quando Jesus resolve o problema daquela mulher, ele vira para ir em direção aonde ele estava indo. Aí alguém chega para Jairo e diz, para de incomodar o mestre, a tua filha está morta. Tem hora que o inimigo assopra, para de orar, não tem mais jeito, para de incomodar o mestre, já era, já acabou, a tua área econômica já está, para de orar, a tua área sentimental já está, para de orar, a tua área familiar já está, para de orar, o seu ministério já foi embora, não incomodes o mestre. Na hora que Jesus ouve essa palavra, fique de pé em nome de Jesus. Jesus diz assim, não temas, crê somente. A presença de Jesus agora começa a marchar até a casa daquele homem. Lá na casa dele está um chororô. A menina estava morta. Todo mundo chorando, todo mundo sofrendo, esperando só o pai chegar para organizar as coisas do enterro. Mas Jesus estava chegando. A presença dele estava chegando. De repente ele chega, tira todo mundo de lá, entra a mãe, o pai da menina, e entra Pedro, Tiago e João com ele. E quando a presença dele entra naquele quarto, ele só diz uma palavra, Talita cumi, que quer dizer, levanta, levanta, levanta. Ei, escute algo nesta manhã, Deus te convida a entrar na presença, porque é na presença que os milagres vão acontecer. Pastor, eu quero ouvir uma palavra, fique tranquilo, você não precisa ouvir, você só precisa estar na presença. Ele vai falar na hora certa, ele vai agir na hora certa, ele vai operar na hora certa, mas se estiver na presença, o teu milagre vai chegar. Vai chegar. Dá uma olhada em volta de você aí, vê se tem mais de 10 pessoas aqui hoje. Se tiver alguém, grita amém. Mateus diz assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles.
Quem veio em nome de Jesus, levanta a mão. Fica com a mão erguida, olha para o seu lado direito, olha para o seu lado esquerdo e observa. Tem alguém com a mão erguida aí? Deu para ver mais de 2, 3 pessoas aí? Deu para ver? Ah, era para ter dado glória. Ele está na casa, Ele está aqui. A presença dEle está aqui. A presença dEle está na tua casa. A presença dEle está na tua família. A presença dEle está aqui. E aonde a presença dEle está, milagres começam a acontecer. Nesta manhã, o milagre que você está almejando começa a ser gerado. Deus está liberando hoje. Deus está liberando hoje. Pastor, você não sabe a situação. A minha causa é impossível. Eu não quero saber se é impossível ou se não é, pois para Ele não há impossíveis. O teu milagre já está sendo gerado hoje. Arabadabacarabassa, orabacandarabacharabadarabacar, oribacaia, arabadabacandaramassai. Traia a presença. Eu quero convidar você a chamar a presença. Chama a presença, mais. Eu quero que você sinta essa presença, que você comece a sentir a presença dEle nesta manhã. Você que ora em língua, dê lugar. Comece a orar em língua. Comece a orar em língua. Comece a orar em língua. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te tocar. Oh glória, oh glória, oh glória. É manhã de milagre. É manhã de milagre. É manhã de milagre. E o milagre ele vem na presença. É na presença. Atraia. Ele está chegando aí. Já pegou aqui. Já pegou ali. Está pegando. Ele está passando. Ele está passando. Ele está passando. E quando ele começa a andar no meio do povo, milagres começam a acontecer. Milagres começam a acontecer. Uribacaia labassúria aramassaia. Espírito Santo sopra sobre ele, sopra sobre ela, sopra sobre ele, sopra sobre ela. Se desprenda do sono, se desprenda da preguiça, se desprenda da ansiedade. Dá lugar. Há uma nuvem de glória aqui. Há uma nuvem de glória aqui. Há uma nuvem de glória aqui. Vai recebendo da presença. Vai recebendo da presença. Quando você for cheio da presença, você vai sentir o milagre chegando aí. Alabadabatsubi calabadaçai. Urabacaia alabadaia candaramaçaia. Urabacaia andobe comandarabadaxé. Arabadaia orebacanda alamassuia. Alama tá chegando. Mais um ali. Receba. Eriba calabaçá. Deixa ele te encher. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Dê lugar a Ele. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer.
cruz me dá vitória, né? Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre, chama o teu milagre, profetiza que é hoje. Eu vou crer, creia. Oh! O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa, hoje o meu milagre, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz. Peça a tua vitória, peça, peça. Me dá vitória, nessa hora. Me dá vitória, nessa hora. Me dá vitória. Aleluia. Oremara mandara masere bekala mandara massa. Shuri mandara mandara masse. Sabe, você está com alguém perto de você. Eu sei que nós temos que tomar todo um cuidado, mas tem álcool em gel lá depois. Pega na mão da pessoa que está perto de você. Não gostaria de ver ninguém sozinho. Pega na mão de alguém aí. Ele manda lá, manda lá, macereca. Chore, manda lá, macê. Você que está na sua casa, escute algo. Se tem alguém perto de você, pega na mão dessa pessoa que está aí. Se não tiver, corre agora e pega alguma coisa que representa alguém que você ama e segura na sua mão. Ele manda lá, macê. E o que dois de vós ligar na terra será ligado no céu. Amém. Eu te convido a levantar a sua voz agora. Eu te convido a levantar a sua voz e começar a orar. Começar a orar por essa pessoa que está do seu lado. Eu gostaria que você fizesse isso agora. Essa pessoa que está do seu lado direito, essa pessoa que está do seu lado esquerdo, ela precisa de um milagre como você precisa. Escute uma coisa. Moisés um dia, enquanto Josué guerreava, Moisés estava com a mão erguida. Enquanto Moisés estava com a mão erguida intercedendo,
Milagres estavam acontecendo lá embaixo. Eu quero dizer uma coisa. A Bíblia diz, isso o Espírito Santo me trouxe agora. Deus mudou o estado de Jó quando este orava pelos seus amigos. Você quer que Deus mude a tua história? Você quer que o teu milagre chegue? Você começou essa campanha hoje. Você está querendo, crente no teu milagre, na libertação do filho. Está crendo na libertação da filha. Você está crendo na porta aberta. Você está crendo na cura. Está crendo na unção, na salvação, na libertação. Se você crê, então começa a orar por essa pessoa agora. Agora, dê lugar. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar. Ele está na casa. Ele está te enchendo. Ele está te enchendo. Quanto mais você der lugar, mais Ele vai encher. Ora, ora, ora vocês duas, uma pela outra. Ora, dá lugar, dá lugar. Tem unção sendo liberada. Tem milagre sendo liberado. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Deus libera, libera, libera todo bloqueio, toda barreira, todo obstáculo, todo impedimento. Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo agora. Vai enchendo a tua igreja. Libera a unção, libera o milagre, o milagre, o milagre. Eu declaro a partir de agora, a partir de 11h45 da manhã do dia 25 de julho de 2021, a liberação do teu milagre. Receba, receba, receba. Receba, 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 receba. Oh! Aleluia. Amém. 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 Oh glória. Oh glória. Aleluia. Às 19 horas continua. Aleluia. Com o Bispo Leão. Primeiro dia da campanha. Em busca de um milagre. Está preparado? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Está preparado? 7 dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Deus tem milagre para você. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor, eu te agradeço, Pai, por cada um que esteve conosco nesse início de campanha, seja presencialmente, seja online. Te agradeço pelos milagres que o Senhor já está liberando hoje. Eu não tenho dúvida que haverá grandes testemunhos a partir de hoje, de grandes milagres que o Senhor operou. Deus, que o Senhor leve-nos em paz e segurança aos nossos lares, aos nossos afazeres, nos guardando e nos livrando em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê um domingo de paz, alegria, de plenitude do Senhor. Que o Senhor nos livre, continue nos livrando de toda contaminação, de todo acidente, de todo ataque maligno. Senhor, que o nosso domingo seja um domingo de excelência na Tua presença. Prepara o culto dessa noite, que as pessoas que são designadas para estarem aqui estejam, que todo impedimento caia por terra. Eu abençoo o Teu povo, Senhor. Que o Senhor, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e Ele te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja hoje e eternamente com as nossas vidas. Eu declaro e eu profetizo. Vai em paz. Eu te abençoo no nome de Cristo Jesus. Declare para alguém que está perto de você: eu